E aí, galera? Boa tarde, dá uma boa tarde aí que está do teu lado, um beijinho, um abraço. Diga, seja bem-vindo ao Tema Graça. Deem uma boa-vinda ao Stuart. Estou me sentindo em Far Far Away, Shrek. Enfim, a gente vai começar hoje o Tema Graça e vai ser um tempo bem legal. Por mais que tudo aquilo que você vai ouvir aqui, eu acho que você já está acostumado com isso, não é? Vai ser um tanto quanto extravagante, um tanto quanto fora do que costumeiramente você ouve falar por aí. Então, de antemão, eu quero convidar você a abrir a tua mente, abrir o teu entendimento, abrir o teu coração, abrir a tua vida para tudo aquilo que Deus quer falar com você. Eu quero já te prevenir algo de cara. A gente não vai fazer esse tema para que você entenda a graça. A gente está fazendo esse tema para que você escolha viver na graça. Por quê? Porque a graça não se entende, ela se vive. Você nunca vai entender a graça de Deus. E na verdade, a tua busca em entender a graça de Deus pode fazer com que você não viva ela e deixe de viver ela. Então, um grande desafio durante esse tempo é que você saia daqui, tipo assim, não entendi nada, mas é muito louco isso aí, vou viver. Sacou? Então vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, eu quero pedir a Ti que no Teu nome o Senhor possa falar com cada um de nós durante esses 2 meses de Tema Graça. E que principalmente toda a nossa arrogância já caia por terra hoje. A nossa arrogância de achar que nós podemos entender algo tão sublime como é a Tua graça. Então que agora, ó Pai, o Senhor já nos desarme e nos leve a uma vivência superior àquela que temos vivido até aqui, para que possamos usufruir da graça plenamente a partir de hoje e a partir desse tempo que a gente vai estar conversando sobre esse assunto tão incrível que é a graça. Por isso, ó Pai, fala com cada um de nós, dando-nos, ó Pai, revelação e discernimento da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Abra tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 4. Romanos 4, 4. Romanos 4, 4. Aberto? Cara, você vai ver como esse lance de graça é uma parada sinistra a partir desse versículo. Romanos 4, 4. Aberto? Olha o que diz lá. Ora, o salário do homem que trabalha não é um favor, mas é uma dívida. Quem é que trabalha? O teu salário, no início do mês, é uma dívida que teu patrão tem com você. Ele não está fazendo um favor. Tipo, cara, estou fazendo uma frente, pega teu salário. É uma dívida. Por que é uma dívida? Porque você desempenhou trabalho, desempenhou labor, e esse desempenho de trabalho faz com que ele deva a você um salário. Portanto, ele vem e paga o teu salário, como sendo uma dívida. Isso não é escandaloso, na verdade isso é muito natural. Agora, continuando o texto. Todavia, entretanto, aquele que não trabalha, mas confia que Deus abençoa o pecador, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Isso é escandaloso. Por que isso é escandaloso? Não sei se você entendeu o que Deus está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que para Deus, tanto aquele que pratica boas obras, como aquele que crê, são justos de igual forma. E por que isso? Deixa eu te contar uma parábola que na verdade foi Jesus que contou. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Já ouviu essa parábola? O que rola nessa parábola? Jesus conta
que existia um senhor da vinha e ele precisava de trabalhadores para sua vinha. 8 horas da manhã, ele passou numa praça e chamou a galera para trabalhar com o seguinte convite: vocês trabalharem na minha vinha, eu vou dar 10 pila para cada um pelo dia trabalhado. Todo mundo cresceu o olho e falou: ok, vamos trabalhar. 10 horas da manhã ele veio e fez o mesmo convite: quem quiser trabalhar, vem para minha vinha, eu vou pagar 10 pila para você trabalhar hoje. E a galera foi. E sucedeu que isso aconteceu ao meio-dia, às 2 horas da tarde, às 4 horas da tarde, e o turno acabava às 6 horas. Às 5h30, 5h50 da tarde, Jesus foi lá e fez o mesmo convite: quem quiser trabalhar na minha vinha, venha, que eu vou pagar 10 pila para cada um. Beleza, eles foram lá, trabalharam 10 minutos, então veio o senhor da vinha pagar o salário de quem tinha trabalhado. Chamou aqueles que haviam começado a trabalhar desde a manhã. E falou: galera, quer dizer, os últimos que vieram, chamou: galera, chega aí que eu vou pagar o salário. Foi lá e deu 10 pila para cada um. A galera que começou a trabalhar às 10 horas da manhã, o que eles pensaram? Uau! Se eles receberam 10 pila para trabalhar 10 minutos, cara, a gente vai receber R$1.000. A gente vai encher nosso bolso de dinheiro. Aí Jesus chamou então os trabalhadores das 4 horas. Quanto ele pagou? 10 pila. Aí a galera já começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Tipo, como assim? Eles trabalharam 2 horas, 10 minutos, 10 pila, 10 pila. Esse cara está ficando meio louco. Até então que eles saíram de si. E eu amo essa parte da parábola. Que eles chegam para Jesus, para o Senhor da lavoura, para o Senhor da vinha. E diz o que para ele? Cara, como assim? A galera que trabalhou 10 minutos vai ganhar o mesmo tanto que a gente. Eu amo essa parte porque eu amo a resposta de Jesus. Sabe qual é a resposta de Jesus? O dinheiro é meu e eu dou para quem eu quiser. É uma resposta linda, velho. O dinheiro é meu e eu dou para quem eu quiser. Abaixa a bola, filho. Isso me faz lembrar, enfim, uma história que se repete quase bissemanalmente na minha casa, que é a ida ao mercado com as crianças, né? E tem o Josh, tem o Zaio e tem a agregada que está lá em casa, enfim, a Ash. E a gente vai no mercado, cara, cara, ir no mercado com 3 crianças é tipo você ir, sei lá, por manicômio e ficar 1 hora no manicômio. É similar. E aí, com 3 crianças, é tipo assim: pai, eu quero chips. Pai, eu quero suco. A gente está no meio do mercado: pai, eu quero fazer xixi. Pô, mas por que não falou antes? Aí, pai, eu quero Hot Wheels. Aí, enfim, o Joshua e o Zay, eles curtem muito Hot Wheels. Na verdade, eu que curto comprar eles para brincar. Mas, enfim, tirando esse detalhe, eles curtem Hot Wheels. Aí eu já decidi fazer uma negociação logo de cara. Qual é a negociação? Se comportem, que o papai vai dar Hot Wheels para vocês, se vocês se comportarem, beleza? É uma ótima moeda de troca, porque Hot Wheels é 5 pila. Então, tipo, né, não custa tão caro, tal, enfim, uma ótima moeda de troca para calar a boca de criança. Mas daí o que acontece, cara? A gente vai saindo fazer compra, tal, de boa. O Joshua, ele é mais, como eu posso dizer, rebuscado intelectualmente. Né? Alguém mais articulado intelectualmente. Então ele saca, tipo, eu preciso ficar quietinho para o papai dar Hot Wheels. O Zeca, em contrapartida, ele é um gordo safado. Ele é tipo, ele é muito aprontão. Ele é azucrinão, Zeca. Essa que é a palavra certa. Ele gosta de azucrinar. E ele não se comporta tanto quanto o Josh. Mas chega no final da compra, quem ganha Hot Wheels? Os dois. Os dois. O Zeca, o gordinho, olha para mim com aquela pancinha dele, com aqueles olhinhos baixinhos dele, com aquela cara de tipo gato de botas. Eu olho para ele e falo: não tem como, cara. Eu tenho que te dar um Hot Wheels. Se o Joshua fosse, enfim,
justo como nós somos, o que ele falaria? Pai, o Zeca não se comportou e eu me comportei, por que ele ganha um carrinho igual a eu? O que eu falaria para ele? O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Você está entendendo? A graça é a mesma coisa. Sabe? E por mais que eles se comportem, por mais que eu tenha feito um acordo com eles, você há de convir comigo que não é trabalho se comportar, é obrigação. Não é? É obrigação. E o fato de eles se comportarem não os torna merecedores do Hot Wheels. A única coisa que os torna merecedores é o meu amor e a minha graça atuando na vida deles. E o que eu quero dizer com isso é que tanto aquele que se comporta, quanto aquele que não se comporta, mas crê que Deus o ama, ambos recebem a mesma graça de Deus. E por que isso é loucura pregar na igreja? Porque muita gente pensa, então se eu posso não me comportar e receber o mesmo de quem se comporta, o que eu vou fazer? Não me comportar. Que é as famosas boas obras. Mas a respeito de boas obras, a gente vem daqui 2 semanas e conversa a respeito delas. Hoje eu quero me deter no que é graça. No que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é não trabalhar e ganhar o mesmo de quem trabalhou. E diria até mais, é ganhar mais do que quem trabalhou. Sabe de uma coisa? Você já ouviu a história de Jonas? Já? Jonas, aquele cara que foi para a boca do peixe e ficou lá na barriga do peixe curtindo 3 dias. Já foi? Para peixe? Não. Ouviu a história de Jonas? Jonas, ele recebeu um chamado de Deus. Qual era o chamado de Deus? Jonas, você vai fazer o seguinte, você vai para Nínive, vai chegar lá e vai anunciar condenação. Você vai chegar lá em Nínive e vai falar o seguinte, resumidamente, o seguinte, Deus, dentre 40 dias, vai descer o cacete em vocês. É isso que você vai falar, Jonas. Beleza? Jonas olha para Deus e fala, beleza. E aí ele pega um barco para o caminho contrário de Nínive. Ele vai para Tarsis. Enfim, acontece toda uma história lá, jogam Jonas na água, o peixe come Jonas. E Deus novamente chega para Jonas e fala, Jonas, Nínive. Então Jonas vai para Nínive pregar condenação. Mas sabe o que é interessante? Primeiro, você sabe o que é a cidade de Nínive? A cidade de Nínive, historicamente, foi uma das cidades mais sangrentas, mais violentas, mais escabrosas que houveram na história da humanidade. A história fala que em Nínive, quando eles entravam em uma cidade guerreando, eles decapitavam a cabeça das pessoas, pegavam suas cabeças e faziam como pingentes de colar. Já imaginou? Última moda em Nínive. Em Nínive já existia piercing. Mas sabe como era piercing? Eles pegavam e enfiavam um gancho na língua. E sabe aquela cena de escravos, um atrás do outro, acorrentados? Eles não colocavam na mão e nas pernas, eles colocavam na língua, na bochecha, na face, no nariz. E eles andavam enfileirados, com gancho, puxando um ou outro. A história fala que quando eles entravam na cidade, eles estupravam todas as crianças, homens ou mulheres. Além de, na própria cidade de Nínive, ser uma cidade extremamente violenta e cheia de morte. E acima de tudo, Nínive era uma cidade inimiga de Israel. Parece que era um prato cheio para Jonas, não é? Pense o seguinte, você vai para a cidade que você odeia para pregar condenação. Não é um prato cheio? É tipo assim, velho, eu vou lá e vou falar tudo que eu quis falar sempre e ainda na autoridade de Deus. Que loucura! Deus me privilegiou. Eu vou chegar lá para os crentes e vou falar tudo que eu sempre quis falar e fiquei quieto. É mais ou menos o que aconteceria comigo. Eu vou falar, Deus, obrigado por esse privilégio. Me sinto iluminado.
Mas Jonas não. A pergunta é, por que Jonas não ficou entusiasmado, contente e feliz por pregar condenação ao inimigo deles? Sabe por quê? Isso está descrito lá em Jonas, no capítulo 4, no versículo 1. Quando a Bíblia diz o seguinte: Jonas ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se e ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que tu és a misericórdia e a graça em pessoa, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Você entendeu? Por que Jonas não queria pregar condenação para Nínive? Porque ele sabia que se ele pregasse condenação para Nínive, e ele se arrependesse, Deus os abençoaria. Que loucura, né? Sabe por quê? Porque Jonas conhecia Deus. E sabe o que Jonas conhecia de Deus? Deixa eu te falar numa simples sentença. Que Deus não resiste. Deus não aguenta. Deus não suporta. Deus não consegue resistir a um coração arrependido. A um filho fazendo cara de botas e pedindo algo para ele. Ele não consegue resistir. Não é exatamente isso que Jesus fala? Tudo que pedirem em meu nome, receberão. O que Jesus está falando? Deus não consegue resistir aos seus filhos. Deus não consegue. Deus não consegue resistir àqueles que se arrependem. Ele não consegue. Porque se ele resistisse, na verdade ele estaria se contrariando. Sabe por quê? Porque Deus não tem graça. Ele é a própria graça. E a graça dele atua ontem, hoje e para sempre. Jesus, Deus, ele não tem relapsos de graça. Tipo, acordou de manhã e falou, quer saber, vou dar algo merecido para fulano de tal. Só para curtir. Aí de repente, tem lá 100 pessoas que estão pedindo perdão. Aquele ali. Deus não resiste a quem se arrepende. Deus não resiste a quem pede algo a Ele. Ele não resiste porque Ele não pode negar quem Ele é. E Deus é graça. Deus é amor. Existem apenas duas maneiras de você não viver a graça de Deus. Sabe quais são essas duas maneiras? Primeira, não creia em Deus e não creia na sua graça. Segunda, e mais comum no meio dos crentes, tente pagar a graça de Deus. A graça de Deus não se paga. Sabe, você tem que orar, não porque você está devendo algo para Deus. Você tem que orar porque você é filho de Deus. Está vendo a diferença? Você não tem que jejuar para que Deus olhe para você e fale, tadinho do meu filho, está se sacrificando tanto. Você tem que jejuar para ter comunhão com Deus. Você não tem que ler a Bíblia para Deus ficar lá no céu impressionado e falar, olha, ele lê tanto a Bíblia, que legal, vou dar uma namorada. Você tem que ler a Bíblia porque você quer conhecer o teu pai. Sabe, você não deve obedecer a Deus porque você quer impressioná-lo. Você tem que obedecer a Deus porque você sabe que é o melhor para você. Deus é graça. E esse Deus que é graça em pessoa não consegue resistir àqueles que se arrependem e àqueles que pedem algo a Ele. Tudo que pedirem em meu nome, receberão. Receberão. Qual as duas formas de não receber? Não creia ou tente comprar aquilo que Deus vai te dar. Deixa eu te contar uma coisa acerca da minha vida. 6 meses antes da minha conversão, eu estava roubando cheque. Enfim, fiz lá um esquema lá, roubei 3 mil reais em cheque. 6 meses antes da minha conversão, eu lembro que numa saída de noite,
Eu bati num cara, um trabalhador, eu roubei R$1.000 dele. Estava bebaço, estava com a cabeça para baixo, cheguei, dei um chute na boca dele, nem conhecia ele, e roubei R$1.000 que tinha na carteira dele. 6 meses antes da minha conversão, eu tinha relação, enfim, sexual e amorosa com mais de, sei lá quantas minas, na verdade, nem sei direito. 6 meses antes da minha conversão, na verdade, um dia antes da minha conversão, eu ainda estava fumando cigarro, na verdade, até depois da minha conversão. Deixa eu te falar uma novidade, na verdade, no dia da minha conversão eu estava bêbado. Estava bebaço. E sabe o que aconteceu na minha vida? Deixa eu contar uma coisa. 4 meses depois da minha conversão, eu conheci minha esposa. 3 meses depois da minha conversão, aconteceu a onda. 4 meses, 5 meses depois da minha conversão, eu estava reprovando de ano e me formei no ensino médio e me formei em técnica automobilística. Como? Não sei. Mas eu sei como. Sabe como? Confiando que Deus pode dar aquilo que nós não merecemos, se nós crermos nele. E o que eu posso dizer para a tua vida com toda a convicção, que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu represento, tudo aquilo que eu faço, se resume numa palavra. Sabe qual é a palavra? Graça. Graça. E sabe, talvez você olha para isso e fique indignado comigo. Na verdade, acho que você fica puto com Deus. Talvez você pense, eu estou há 10 anos orando para Deus me dar um marido. Minha boca já está com teia de aranha. Já estou tendo poluição noturna diária. E não vem marido. Não vem o varão. E para esse troglodita, safado, imoral, ele se converte em 4 meses com essa esposa dele. Que absurdo, Deus. Quer saber de uma coisa? Enquanto você pensar assim, você não vai receber marido. Porque você está fazendo pelo teu próprio esforço. E não pela graça de Deus. E quando você decide fazer pelo teu próprio esforço, sabe o que Deus fala a teu respeito? Tenta a sorte. Vai lá, filhão, manda ver. Vai lá, conquista, filhão. Vai lá, faz. O convite do Evangelho é só um. Descanse na graça de Deus. Eu vou falar um pouco sobre esse Deus de graça. Céus e terra, o universo, foram criados em quantos dias? Quantos? 6 dias. Homem e mulher foram criados em qual dia? 6º dia. 7º dia aconteceu o que na criação? Descanso, rave no céu, festa, curtição. 7º dia. Homem e mulher foram criados na prorrogação do 6º dia. Tipo assim, a virada do dia acontece às 6 horas da tarde. Mulher e homem foram criados às 5h50. Deus olhou para eles e falou, está criado, deu um tapinha nas costas, mudou o dia e entrou para o 7º. Como se Deus estivesse para Adão e Eva falando, sabe o quê? Está vendo tudo isso aqui que eu fiz? Não é porque vocês merecem, mas é porque eu escolhi amar vocês. Para você entender mais ou menos o que significa, imagine que você está grávida. Talvez algumas não precisem imaginar. Mas imagine que você está grávida. E aí você faz um quarto lindo para a tua princesa. Lindo, formoso, rosinha, pôneis, saltitantes, móveis, armário, trocador. Enfim, quarto lindo. E a tua princesa nasce. A pergunta que eu te faço é, o que ela fez para merecer tudo aquilo que você fez para ela? Nada, só te deu dor. É verdade, bastante dor, aliás, se previna. Mas sabe o que é isso? Graça. E foi exatamente o que Deus fez. O que ele estava falando para Adão e Eva, o que? O trabalho é meu. O trabalho é meu. Mas sabe qual é o problema da maioria de nós? É que nós queremos fazer aquilo que Deus faz. É por isso que a Bíblia é tão severa em falar a respeito da preocupação. Porque o que é preocupação? Querer controlar o incontrolável. Por isso que a Bíblia é tão severa em relação à ansiedade. Porque o que é ansiedade?
é a tentativa de ser Deus e controlar o tempo, o espaço e as coisas. Por isso que a Bíblia é tão severa com essa coisa de ficar tentando manipular aquilo que não é você que manipula, é Deus. Exatamente por isso que eu preciso dizer algo para você que talvez vai te alertar já para todo o tema. Se você é ansioso, se você é preocupado, isso não é um transtorno psicológico. Você pode tomar remédio quanto você quiser. Isso é falta de entendimento da graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu era ansioso e era preocupado. E eu só parei de ser ansioso e parei de ser preocupado quando eu decidi viver pela graça de Deus. Entendeu? Falando um pouco mais sobre esse Deus engraçado. Tinha 2 árvores no Jardim do Éden. Qual era o nome das 2 árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida significava o seguinte: eu quero ter um relacionamento com Deus. O que significava a árvore da vida? Eu quero ter um relacionamento com Deus. Por favor, repita. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Legal. A árvore do conhecimento do bem e do mal significava o quê? Eu não quero ter um relacionamento com Deus. O que a árvore do conhecimento do bem e do mal significava? Lindo, demais. Adão e Eva comeram qual fruta? Pé! A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles falaram para Deus o seguinte: eu não quero me relacionar com você. O que aconteceu? Eles saíram do Jardim do Éden porque eles escolheram não ter um relacionamento com Deus. Deus colocou 2 anjos protegendo o caminho que levava até a árvore da vida. O que a árvore da vida significava? Eu quero ter um relacionamento com Deus. Muito bom. Estamos chegando lá. E o que aconteceu então? 2 anjos estavam protegendo o caminho. Talvez você lê esse texto de uma maneira muito errada. Qual é a maneira que você lê? Deus colocou 2 anjos, marmanja com cara de bandido, com o braço cruzado, encostado na parede, com boné abaixadinho, aba reta, olhando e protegendo o caminho. Tipo assim, se chegar alguém aqui, a gente passa para trás, Deus. Mas note bem, Deus não colocou 2 anjos para proteger a árvore. Ele colocou 2 anjos para proteger o caminho que leva à árvore. Sabe o que significa? Que Deus colocou 2 anjos para garantir que esse caminho sempre estaria aberto para quem quer ter relacionamento com Ele. O diabo não pode fechar esse caminho, ninguém pode fechar esse caminho está aberto. O que é isso? Graça de Deus. Para você entender de maneira mais clara o que isso significa, é mais ou menos assim. Você está casado, amém? Glória a Deus. Você está casado e, de repente, você tem uma briga severa com a tua esposa, enfim. E aí você, esposa, o teu esposo chega para você, olha para o teu olho e diz: sua vaca, sua cadela, eu te odeio. Você não presta, para mim você não é nada. Quer saber? Eu cuspo na tua cara, sua nojenta, sua fedida, sua porca. Ele fala tudo isso. E no final de tudo isso ele fala o seguinte: eu não quero ter um relacionamento com você. Sabe o que Deus fez? Ele olhou para o homem e falou: você não quer ter um relacionamento comigo? Não. Faz o seguinte, ó, pega a chave do AP, porque no dia que você quiser voltar, eu vou estar te esperando. Você já imaginou isso, velho? O que é isso? Graça de Deus. E exatamente isso que acontece conosco. Sabe, Deus está te esperando. Não importa o que você fez, não importa as suas decisões, não importa os teus pecados. Te esperando, na verdade, você tem uma chave que abre o apartamento onde Deus está. E Ele está te esperando. Quer saber um pouco mais sobre esse Deus de graça? Lembra de Davi, o rei de Israel? Samuel foi chamado por Deus para ungir quem seria o Deus de Israel. Beleza? Chegou lá na casa de Davi. Davi tinha 11 irmãos. E aí ele foi lá, enfim, escolher quem seria o rei de Israel. Chegou lá, entrou no quarto e tinha um dos filhos, irmão de Davi, bombado, malhando bíceps.
Sabe aqueles caras da academia que são fortes mesmo, que fazem até barulho quando malham? O cara faz barulho, ele é forte. Ou não, mas enfim. E ele... Samuel entrou no quarto e falou, uau, esse é o rei de Israel. Deus falou, Samuel ficou meio tipo, como assim? Foi no próximo quarto. Chegou lá no próximo quarto, tinha um outro irmão de Davi, enfim, mexendo com os tubos de ensaio, cabelo para cima, óculos, fazendo umas fórmulas químicas lá, não sei o que, anel benzênico, propeno, bisopropênico, enfim, fazendo umas loucuras lá. Samuel olhou e falou, certeza, esse é o rei de Israel. Que Deus falou? Entrou no próximo quarto, chegou lá no próximo quarto, o irmão de Davi estava lá, enfim, fazendo uma suspensão hidráulica para a carroça, né, e fazendo aquela suspensão para rebaixar as carroças. Samuel olhou e falou, velho, é esse o rei de Israel. O que Deus falou? Entrou no próximo quarto, lá no próximo quarto, enfim, tinha um irmão lá de Davi, enfim, dando uma chave de braço no outro cara, de jiu-jitsu. Samuel olhou para o moleque e falou, entendi, era esse aí o próximo cara. Que Deus disse? Entrou no próximo quarto, tinha um moleque lá, enfim, mó interagindo com redes sociais, assim por diante, tipo, o cara mó manipulador, o cara metido a Grêmio, e revolta e revolução. Samuel olhou e falou, é esse. Que Deus disse? Samuel então chegou para o pai de Davi, falou, por acaso você tem mais um filho? Sabe qual foi a resposta do pai de Davi? Eu tenho um outro moleque lá. Cara, no dia que teu pai falar para você, eu tenho um outro moleque lá, é porque realmente você é um bosta. E foi exatamente isso que o pai de Davi falou acerca dele. Eu tenho lá um outro moleque. Repare, todo mundo estava em casa, só Davi não estava. Sabe por que Davi não estava? Porque Davi era o empregado da casa. Sabe aquele irmão babaca que todo mundo manda e faz tudo? Era Davi. Davi chegou, Samuel olhou e falou, Davi magrinho, pequenininho. Samuel olhou de volta, Deus olhou para Davi, olhou para Samuel e falou o quê? É esse aí. Sabe o que isso prova? Que pela graça de Deus, Deus escolhe quem ninguém escolheria. Pela graça de Deus, Deus chama quem ninguém chamaria. Pela graça de Deus, Deus separa quem ninguém separaria. Pela graça de Deus, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso é graça. Chegando no Novo Testamento, você lembra da história da mulher adúltera? Já ouviu falar dessa história? O que acontece? A mulher deu um chifre no marido. A lei dizia o seguinte, quando a mulher dá uma chifrada no marido, leva ela para o meio da cidade, apedreja ela até ela morrer. E aí foi aquela história que Jesus chega e fala o seguinte, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E hoje a gente olha para isso e fala, nossa, que legal. Agora, vamos mudar um pouco a ótica da história. Você é o corno. Você é o corno. Beleza? Você está louco para jogar uma pedra, mas uma pedra que atinge na fonte dessa mulher. E aí então você olha para tua mulher, Jesus olha para ela e olha para a multidão, o que ele fala? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo vazou. Jesus olhou para a mulher e falou, eu também não te condeno, mulher. Fique de boa. Vai viver a tua vida, mano. Só não peca mais. Só não faz essa burrada de novo. Você está vendo? Graça de Deus. Jesus conversando com a mulher no poço de Samaria. Jesus pergunta, mulher, você é casada? Ela fala, Jesus olha para ela e fala, eu sei. Cara, você é uma vaca, você casou com 5 caras. Na moral, se você casou com 5 caras, você precisa urgentemente procurar ajuda. Com todo respeito, mas você é muito safada. E aquela mulher casou com 5 caras. Deus olha para ela e fala, você casou com 5 caras, velho, que nojo.
Mas deixa eu falar para você uma coisa. Eu não te condeno. Aliás, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar uma água que você vai beber e nunca mais vai precisar depender de caras para ser feliz. Eu vou te dar a água da vida. Ela merecia aquela água? Não. Porque Deus fez isso com ela, fez isso com Abraão, fez isso com Davi, fez isso, enfim, e continua fazendo com todos nós. Porque Deus é graça. Pergunta, quem é o maior apóstolo do Novo Testamento? Paulo. O que Paulo fez para merecer? Matou crente. Você está entendendo? Você já imaginou João, o apóstolo João, olhando para Paulo? Tipo, Deus, qual que é desse cara? Entrou, senta na janela, 12 livros do Novo Testamento. Eu tenho aqui 3 livrinhos, mal acabados. Está de zoeira. Se João falasse isso para Deus, o que Deus falaria para ele? O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Isso é graça. E o que eu quero que você entenda é que esse Deus de graça, ele não é um Deus de graça que existe na Bíblia, apenas. Mas ele continua sendo o mesmo Deus que está aqui. E que não resiste. Aquele que se arrepende e aquele que confia no seu amor. Ele não resiste porque ele não pode negar quem ele é. Jonas 3,10. Deus viu que eles fizeram e como abandonaram seus caminhos. Então Deus se arrependeu. Pode repetir comigo? Deus se arrependeu. Isso está escrito na Bíblia. Deus se arrependeu. Eu já vi um monte de gente tentando disfarçar o que esse texto quer dizer. Mas não é bem assim, se arrependeu, ele sentiu um grande pesar, ele ficou mal, ficou chateado. Não, o que a Bíblia diz é Deus se arrependeu. Na verdade, a tradução formal diz seria metanoia, Deus mudou a mente dele. Ele se arrependeu. Por que Deus se arrependeu? Ele tinha feito algo errado. Nínive merecia levar cacete. Merecia. Mas ele se arrependeu porque ele não pode negar quem ele é. O povo de Nínive se arrependeu. E chegou diante de Deus com olho de gato de botas. Deus olhou para eles e falou, velho, foi mal. Mas eu não vou ter mais como matar vocês. Eu me arrependo do juízo que eu emiti sobre vocês. Porque eu não resisto a quem confia no meu amor. Deus é graça. Mas, falar de graça é algo difícil, sabe por quê? Porque vamos convir. Primeira coisa, graça é ilógico. Concorda comigo? Não faz lógica. Não tem lógica Deus abençoar alguém que trabalhou menos que o outro só porque ele creu. É ilógico. Segunda coisa, graça é anormal. Você nunca vai aprender no mundo e na sociedade a respeito da graça. Aliás, a graça, eu não sei se você sabe, mas é o único assunto que diferencia a fé cristã de qualquer outro assunto ou de qualquer outra religião. A graça é algo exclusivo da fé cristã. Só a fé cristã fala sobre graça. A graça é anormal, não é padrão. A graça é irracional. Ela não cabe na nossa razão. E pior de tudo, a graça na nossa ótica é injusta. É injusta. É injusto Deus perdoar aquele que merece ser condenado. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos justos. E é exatamente por isso que a gente acha a graça injusta. Porque pela justiça de um Deus justo, Ele decidiu que a justiça seria por meio da fé e não por meio das obras. Diante desse Deus cheio de graça, a única coisa que eu e você devemos fazer, sabe o que é? Confiar que Deus nos ama. Não tenta enquadrar ela na tua lógica, você não vai conseguir. Não tenta trazer ela para o mundo natural, você não vai conseguir. Não tenta ser racional, entender a graça de Deus, porque você não vai conseguir. Exatamente por isso que eu disse lá no começo, não tente entender a graça.
Decida uma coisa, viva ela. E você vai ver ela atuando na tua vida, em todas as áreas da tua vida. E quando eu digo que a graça atua em todas as áreas, é porque realmente ela atua em todas as áreas. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos, para nós orarmos juntos mais uma vez. Senhor, mais uma vez, eu declaro em nome de grande parte das pessoas que estão aqui, nós desistimos de tentar merecer algo de Ti. Nós desistimos de tentar comprar o Senhor com as nossas boas obras. E além disso, nós desistimos de tentar entender a Tua graça. Eu acho que muita gente aqui, Jesus, no seu espírito está dizendo algo bem simples. Eu quero confiar no Teu amor. Eu quero ser amado por Ti. Por isso, Senhor, cobre-nos, ó Pai, com a Tua graça. Liberta-nos da religiosidade que está impregnada no nosso comportamento e na nossa mente. Liberta-nos, ó Pai, do legalismo e leva-nos a viver uma vida de graça contigo. No nome de Jesus, opera esse milagre em nós, a começar hoje. Amém. Amém? Deus é graça. Ele não tem graça. Olha para quem está ao teu lado, diga o seguinte: Deus não tem relapsos de graça. Deus é a própria graça em pessoa. Amém, tamo junto.